Olá, nós chegamos à primeira metade do ano de 2020. Vencemos aí já metade deste ano, um ano que tem sido difícil, cheio de desafios novos, um ano que chegou diferente, onde nós ganhamos e perdemos em vários aspectos. E hoje eu gostaria de incentivar você a fazer uma avaliação. Como foi para você esse primeiro semestre? Até vou sugerir que você tenha aí um caderno, uma folha onde você possa fazer algumas anotações, elas serão bem importantes para você daqui para frente. Uma das primeiras coisas que nós podemos avaliar é como lidamos com o medo. Surgiu um medo diferente esse ano, que foi o medo da Covid-19, o medo de contaminação por esse vírus, algo que nos assustou bastante. Depois veio o medo do isolamento social, de ficar distante, né, das pessoas, de mudar a rotina. Como você lidou com isso? Você já venceu esses medos? Como tem tratado deles? Outra coisa que nós precisamos lidar neste ano foi com a reavaliação dos nossos valores, uma vez que ficamos de quarentena, boa parte das pessoas precisaram rever os seus valores relacionados à família, à utilização do seu tempo, às suas prioridades, reavaliando a sua relação com o trabalho e até mesmo com o dinheiro, com as suas finanças, com os seus bens materiais. Esse foi um processo interessante pelo qual passamos e ainda estamos passando. Como é que está sendo para você? Como você tem lidado com as suas perdas? Houve perdas de várias formas, né? Muitas pessoas perderam a liberdade por conta do confinamento, liberdade de ir e vir, muitas coisas fechadas, né? O comércio. Outros lidaram com perda de renda, às vezes a redução da renda e às vezes a perda mesmo por conta de falta de emprego. A perda nos relacionamentos sociais, a vida social ficou limitada e o mais doloroso, talvez, alguns acabaram perdendo pessoas queridas, né? Justamente por causa desse vírus. Como você tem lidado com essas perdas, né? Tem conseguido superar, tem conseguido olhar adiante? Outra coisa também que você pode avaliar é como você tem lidado com os seus relacionamentos. Nós vivenciamos aí muitas pessoas trazendo novas crises por conta dessa convivência maior que passaram a ter dentro de casa, muitas vezes a crise, né, conjugal, a crise nos relacionamentos com filhos, e até mesmo com as pessoas de idade, né? Aqueles que cuidam dos seus pais idosos também têm passado por situações difíceis, né? Uma situação nova aí também com a necessidade de contê-los, né? Então, tudo isso tem gerado crises, às vezes, por conta de necessidade de adaptações. E finalmente, como você tem lidado com as suas emoções? Também as emoções passaram por um processo difícil nesses últimos tempos, né? Surgiu aí o estresse, muitas pessoas já vinham até, né, com uma tendência e a gente não pode dizer que nada disso seja novo, mas a situação potencializou algumas emoções aí, alguns quadros como o estresse, a depressão, a ansiedade e o medo. Como foi para você, né? Como você tem lidado com as suas emoções? Elas estão sendo controladas? Você tem conseguido fazer isso? Como você tem lidado? Então, nós vamos pensar um pouquinho. Além disso, qual foi o seu crescimento durante esse primeiro semestre? Em que áreas você percebe que você cresceu, né? Que você amadureceu?
Sabemos que as situações difíceis, as situações que requerem aí uma adaptação, elas acabam nos trazendo crescimento. Então você pode identificar em que áreas você conseguiu crescer através dessa situação difícil. O que você aprendeu de novo, né? Quais são as coisas novas que você conseguiu desenvolver? Você descobriu novos talentos, você descobriu novas formas de fazer até mesmo coisas antigas, né? Quais foram os aprendizados aí desse período? Você conseguiu aproveitar as oportunidades que surgiram? Talvez tenham sido poucas por causa das limitações, né? Mas foram diferentes oportunidades de cursos, oportunidades de relacionar-se de uma forma diferente, tanto com quem está dentro de casa como quem está fora da sua casa, né? De alguma forma você conseguiu se reinventar, né? Usando aí a criatividade, usando a sua capacidade, né? Para lidar com essas situações novas. O que representou para você as maiores dificuldades, né? Onde você teve mais dificuldade? Em que áreas você consegue assinalar? Quais são essas áreas que foram mais difíceis para você? Eu já dei aqui alguns exemplos, né? Você pode se basear nessas áreas mesmo que estamos conversando aqui. Nós estamos diante de uma situação de crise e sabemos que a crise representa também uma oportunidade, né? Nós é que decidimos como nós vamos entender e vivenciar cada situação de crise, né? Ela pode representar para você um momento que você vai parar, que você vai ficar lamentando, que você vai ficar reclamando, vivendo o caos, vivendo o sofrimento, ou você vai aproveitar essa situação como uma oportunidade para você crescer, para você se reinventar aí com a sua criatividade, né? E eu relembro aqui algo que é bem fácil para nós brasileiros, utilizarmos o bom humor, utilizarmos essa capacidade criativa mesmo que temos, e a gente vê aí o quanto se proliferam ideias nas redes sociais e tornam até um pouquinho mais leve, né, esse período difícil que estamos passando. Então, como você tem aproveitado, né, a crise, ou você tem aproveitado a oportunidade? Se você viveu mais a crise do que a oportunidade, seria interessante você pensar e refletir um pouquinho mais sobre isso. Talvez uma tendência negativa, né? Pode estar te levando a se sabotar, a não conseguir evoluir em alguma área onde você poderia, né? Crescer mais, poderia se desenvolver mais, mesmo com todas essas dificuldades. Às vezes, essa situação paralisa as nossas ações, né? Então você pode se libertar disso, dessa tendência negativa, daquilo que te prende e de fato caminhar adiante. Nós relembramos aqui que os desafios não param por aqui, né? O ano ainda está só na metade, ainda há necessidade de adaptações e readaptações, ainda novas fases que virão. A vida continua, né? Então, como está a sua disposição para enfrentar essa segunda metade do ano? De que forma você está se dispondo a isso, né? Nós podemos nos erguer e vamos prosseguir, vamos olhar adiante, não parar para ficar lamentando, né? Olhar para frente, não para trás. Isso te motiva a continuar caminhando, né? E eu te incentivo a reorganizar os seus objetivos aí, né? Não deixar de ter objetivos, mas talvez você precise reorganizar, né? Sobre essas novas bases agora. Não desista dos seus sonhos. Você pode reajustar também os seus sonhos, reajustar a rota daqui para frente, mas não desistir, né? Então, convido você a fazer uma reflexão sobre todas essas coisas que
eu estou falando agora, e você pode deixar anotado. Daqui para frente, né, você vai viver novas experiências ainda. E lá no final do ano nós podemos fazer uma nova avaliação. Isso é muito importante, porque te ajuda a reajustar, né, o teu caminho, a tua rota, a tua disposição dali para frente. Então, já faço aqui um combinado, né, de no final do ano falar novamente sobre o assunto e nós fazermos uma nova retrospectiva e avaliação. Mas por hora, seria muito legal que você fizesse aí os seus registros, as suas anotações e também quais são os teus compromissos com você mesmo, né? Nesse crescimento e nessa busca aí de seguir adiante, de continuar se desenvolvendo ainda neste ano, tá bom? Que seja de grande proveito para você, para a tua vida essa avaliação. Até mais!